Tem treinador que muda o time no susto, tem treinador que muda o time porque a torcida pede, e tem o Carlo Ancelotti, que troca uma peça, vê o time melhorar, troca outra, vê o time melhorar de novo, e no fim das contas, todo mundo fala a mesma coisa, que foi sorte. Pois é, hoje eu vou te mostrar como foi o jogo do Brasil contra o Japão nesses 16 avos, e por que essa história de sorte simplesmente não fecha a conta. Mas antes, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Mas vamos direto pro Texas, porque foi lá que a seleção sofreu exatamente o que precisava sofrer para aprender o que precisava aprender. Brasil e Japão se encontraram no NRG Stadium, em Houston, com mais de 68 mil pessoas nas arquibancadas, numa partida eliminatória de verdade. Ou um time passava, ou ia para casa, sem segunda chance, sem critério de desempate para salvar ninguém. E o Brasil começou bem, do jeito que a gente gosta de ver. Bola no pé, presença no campo de ataque, linhas avançadas com Marquinhos e Gabriel Magalhães praticamente jogando de meio campista, sufocando a saída de bola japonesa. Bruno Guimarães e Matheus Cunha testaram o goleiro Suzuki só para ver como é que ele estava, mas nada muito perigoso nos primeiros minutos. A intenção era clara, não deixar o Japão sair da própria área. Só que aquele Japão clássico, organizado, paciente, foi crescendo aos poucos. Depois da pausa para a hidratação, por volta dos 22 minutos, o time japonês inverteu simplesmente todo o roteiro e passou a empurrar o Brasil para o campo de defesa. Foram minutos seguidos da seleção brasileira rodando a bola no entorno da própria área, sem conseguir sair jogando. E aos 27 minutos, o Japão já tinha dado o primeiro susto no Brasil, com a cabeçada de Ueda, após cobrança de escanteio que passou perto. 2 minutos depois, veio o estrago de verdade. Danilo errou um passe lamentável no meio campo. O Sano interceptou, avançou em velocidade e passou com uma facilidade tremenda pelo Casemiro, onde o próprio Casemiro não podia cometer a falta, porque já tinha tomado um amarelo totalmente desnecessário numa jogada anterior, e com certeza seria expulso. O primeiro tempo terminou exatamente assim, o Brasil sufocado, sem espaço entre as linhas, porque o Japão tinha fechado o jogo com inteligência e disciplina. Mesmo com mais posse e mais finalizações, a seleção não convertia volume em chances reais de fato. E foi nesse cenário, com o time perdendo e capengando taticamente, que a torcida brasileira fez a pergunta que sempre faz quando o time tá mal: tira o Casemiro. Pendurado, com o cartão amarelo no bolso, apontado como um dos culpados pelo gol japonês por não acompanhar a arrancada de Sano. O volante virou o alvo natural de insatisfação geral. E esse é um pedido recorrente, repetido em praticamente toda partida em que o Brasil joga mal: tira o Casemiro e coloca o Fabinho. O Ancelotti ouviu o coro e fez sim uma mudança no intervalo, só que não foi o que a torcida estava pedindo. O Casemiro ficou, continuou em campo com o amarelo vindo do pior primeiro tempo dele na competição até aquele momento. E olha que interessante, essa não foi a primeira vez nesse Mundial que uma mudança forçada por lesão terminou dando muito certo pro Ancelotti e pro Brasil. Já tinha acontecido antes contra o Haiti, na segunda rodada da fase de grupos, onde o Rafinha sentiu a coxa direita aos 39 minutos. Precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. O Ryan entrou, o garoto revelado pelo Vasco assumiu a vaga e seguiu titular nas partidas seguintes. E notavelmente o time melhorou em campo com a presença dele. Só que existe uma diferença enorme entre o time melhorou depois da lesão de um titular e de treinador sortudo. Porque sorte é não fazer nada e o resultado vir sozinho de bandeja. O que o Ancelotti fez foi outra coisa com o time, voltou diferente depois do intervalo. Com o Japão recuado, com os 5 jogadores na própria linha defensiva, congestionando o meio-campo. O Brasil simplesmente resolveu apostar no famoso chuveirinho. Esse ajuste que o Ancelotti até reconheceu depois em entrevista coletiva, ao dizer que o plano original de passes por dentro do primeiro tempo não tinha funcionado contra a qualidade defensiva japonesa, e que a equipe mudou a estratégia para forçar mais bola na área através dos cruzamentos de fato. Bruno Guimarães quase abriu o placar de cabeça, mas o Suzuki fez grande defesa. Logo depois, mais um lance de perigo, cruzamento, depois uma ajeitada para dentro da área e depois a cabeçada do Casemiro, que o zagueiro japonês salvou em cima da linha. E aos 9 minutos do segundo tempo veio o que boa parte da torcida brasileira definitivamente não esperava. Gabriel Magalhães cruzou no segundo pau, e quem apareceu sozinho, de cabeça, para empatar o jogo, foi justamente o jogador que minutos antes estava sendo cobrado pela saída, simplesmente Casemiro, o 6-7, o cara que tinha que sair. Fez o gol que recolocou o Brasil de pé na partida. Quase virou de novo com uma jogada de Puskás do Vini Júnior, onde o goleiro japonês estragou novamente a festa do torcedor brasileiro. Estava faltando o gol decisivo, e ele veio só no fim, depois de mais uma mexida do treinador. Matheus Cunha saiu, Gabriel Martinelli entrou pelo corredor central. Não foi a escolha mais óbvia entre as opções de banco, mas foi aí que o Ancelotti fez. De novo, uma alteração no ataque, de novo um jogador saindo do banco para resolver o que os titulares não tinham resolvido. Aos 50 minutos da etapa final, Bruno Guimarães achou o Martinelli sozinho dentro da área. O atacante bateu colocado e não deu outro.
virada do Brasil, a lá Real Madrid do Ancelotti. Ali acabou, Brasil 2, Japão 1. E aqui está o ponto que eu quero que você grave bem. Foram 3 decisões certas em sequência, dentro da mesma partida. Manter Casemiro peso pendurado e sob pressão da torcida, colocar o Endrick no intervalo, puxando o time pro ataque, e trazer o Martinelli para resolver o jogo no fim, quando a torcida talvez esperasse outro nome saindo do banco. Nenhuma delas surgiu do acaso puro. A entrada do Endrick foi consequência direta de uma lesão, é verdade, mas o sistema tático escolhido depois disso, 4 atacantes, mais cruzamentos, mais gente na área, foi opção clara do treinador. A manutenção de Casemiro foi confiança no seu plano de jogo. Ancelotti disse depois que nem precisou falar com o volante no intervalo, porque ele estava atuando bem, e o gol sofrido tinha sido falha coletiva na saída de bola e não erro individual do capitão. E a entrada de Martinelli, que terminou sendo muito boa por conta do gol da classificação, foi justamente o tipo de decisão que separa um treinador que lê o jogo de um que só reage a ele. Depois da partida, Casemiro foi eleito pela FIFA o melhor jogador em campo. Justamente o cara que no intervalo tinha um pedaço da torcida pedindo para ele nunca mais reentrar em campo com a camisa da seleção. Em entrevista, ele explicou a leitura tática que sustentou a virada. Jogo mental, né? O jogo, o foco, acho que manter o meu foco, manter o que eu sou, o jogador que eu sou, acho que esse sou eu, né? Acho que independente de qualquer situação, acho que sempre tá batalhando, sempre dando todo dentro de campo. Claro que tem que ter uma atenção especial, principalmente nós estávamos jogando numa pressão muito alta, eles se fechavam tudo dentro da área, né? E sabia que ia ser contra-ataque, né? E o Ancelotti foi claro sobre a permanência do capitão em campo, mesmo amarelado e criticado. Disse que não falou com ele porque o volante estava atuando bem, que todos podem cometer erros, que não considerava o gol do Japão um erro do Casemiro e sim uma falha coletiva na saída de bola, destacando que o Casemiro fez uma partida muito boa e que o gol de empate dele foi decisivo para o andar da partida. Ainda elogiou a liderança do volante, chamando-o de líder insubstituível na posição. A reação não ficou só dentro do vestiário. Nas redes sociais, depois da virada, o termo que mais se repetiu foi exatamente o título desse vídeo: Ancelotti sempre tem um plano. E a imprensa internacional bateu na mesma tecla. Esse é o argumento que sustenta o título do vídeo, e ele tem precedente. Quem acompanhou a carreira do Ancelotti na Europa sabe que esse não é um comportamento novo dos times dele. No Real Madrid, ele construiu a reputação exatamente assim: aguentar pressão, não ceder ao escândalo de momento e confiar nos jogadores de hierarquia, mesmo em fases ruins, e deixar o jogo virar pela paciência tática em vez do desespero. Foi assim que ele ganhou a Champions League, decidida nos últimos minutos, contra times que dominavam o jogo até ali. O padrão de Rostov não nasceu do nada, é o mesmo manual aplicado na seleção. Existe sim um componente real de sorte na Copa de Ancelotti com o Brasil, porque contra o Haiti foi a lesão de Rafinha, que abriu a porta para o Ryan. Contra o Japão foi a lesão de Paquetá, que abriu a porta para o Endrick. E o esquema funciona de novo, mas é difícil negar a coincidência de 2 alterações forçadas em jogos diferentes darem certo, exatamente quando a expectativa geral era de um time pior em campo. Só que a sorte sozinha não explica a parte mais difícil de qualquer decisão do treinador: resistir à pressão pública no calor do jogo. Quando todo mundo gritava para tirar Casemiro, amarelado, mal em campo, indiretamente ligado ao gol sofrido, o caminho mais fácil para qualquer treinador seria ceder, fazer a mudança óbvia, agradar a galera nas redes sociais, ainda durante o intervalo. Ancelotti não fez isso, manteve o volante mais criticado da partida, viu ele errar feio no primeiro tempo e apostou que a reação viria, porque tinha visto em campo que o problema do Casemiro ali não era a falta de capacidade, era um lance isolado de marcação contra um adversário em velocidade. E a reação, ela veio. O próprio Casemiro acabou eleito o melhor em campo pela votação da FIFA, numa virada completa de vilão a herói dentro de 90 minutos. Então sim, o Ancelotti ele tem sorte com lesão, 2 vezes em jogos diferentes, na mesma Copa. Mas o que ele faz com a oportunidade que a sorte cria é decisão pura, sem acaso nenhum. É o tipo de detalhe que separa um técnico que só está no lugar certo, na hora certa, de um técnico que sabe exatamente o que fazer quando a hora chega. E pelo que a gente viu nesse jogo, confirmado pelas próprias palavras do treinador e do capitão, e até pela leitura da imprensa internacional, o segundo perfil descreve muito bem o italiano. Vale registrar também que nem toda crítica desapareceu depois da virada. Parte da imprensa estrangeira, como o L'Equipe e o argentino Olé, apontou que o Brasil ainda sofre de uma dependência excessiva do Vinícius Júnior para criar jogadas, e que a atuação coletiva, principalmente no primeiro tempo, foi distante de convincente. É uma ressalva justa, o time ganhou pelo caráter e pelas decisões certas do treinador, não necessariamente pelo futebol mais bonito da competição até aqui, mas para quem está de olho no resultado final de uma Copa do Mundo, personalidade e leitura de jogo pesam tanto quanto estética e jogo bonito.
E é exatamente isso que a trajetória de Ancelotti em grandes finais, ao longo de toda a sua carreira, deixou bem claro. O Brasil segue invicto no torneio. Agora nas oitavas de final, esperando o vencedor entre Noruega e Costa do Marfim, que quando sair esse vídeo já vai ter saído. E a próxima partida da seleção será no domingo, dia 5 de julho, em Nova Jersey. E se o padrão continuar se repetindo, a próxima decisão arriscada do Ancelotti tem uma boa chance de ser, de novo, a certa. Então, resumindo, o Brasil sofreu, virou e no meio da virada teve um treinador que ignorou a pressão da torcida para manter o capitão em campo. E foi recompensado com o gol do empate dele mesmo, vindo justamente do jogador mais cobrado pela saída. Sorte ou plano? Para mim é muito mais plano do que sorte. E você acha que o Ancelotti está mesmo lendo o jogo melhor do que qualquer um imaginava, ou só está surfando numa sequência de lesões que deram muito certo? Comenta aí embaixo e me conta. Valeu!